Eu gostaria de fazer um registro, senhor presidente. Na semana passada, essa casa foi signatária de um documento claro, conciso, de manifestação em apoio aos movimentos sociais organizados que se posicionaram contrário a uma proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara Federal há 12 anos. Essa proposta de emenda constitucional leva o número 215, ela propõe algo inédito. Uma verdadeira sandice legislativa. Propõe transferir para o Congresso Nacional as prerrogativas do Executivo no processo de identificação, demarcação e homologação de terras indígenas e quilombolas no país. E parece mais uma provocação à sociedade brasileira, e essa PEC vem criando inquietações, angústias para as comunidades indígenas e quilombolas que já estão com esse direito constitucional assegurado, garantido. E a PEC vem, então, colocar em risco, colocar em xeque essa conquista, que é o reconhecimento do direito originário sobre suas terras. Agora, imaginem, não é? A população indígena, senhor presidente, Vossa Excelência, que é professor de História e Direito Constitucional, quando aqui chegaram, os navegadores portugueses encontraram uma população estimada entre 5 a 7 milhões, né, de pessoas. E hoje não são mais do que cerca de 900 mil pessoas. Houve um processo de genocídio e de etnocídio através desses últimos 500 anos de história. E essa PEC, então, quer retroceder, deixar de reconhecer um direito constitucional, não é? Uma garantia constitucional a esses povos. Portanto, esse manifesto assinado por 48 senadores dessa casa, em apoio ao movimento da sociedade civil organizada, rechaçando a PEC 215. Ou seja, o Senado da República dá uma demonstração, os senadores dão uma demonstração clara de entendimento que esses direitos precisam e vão continuar sendo preservados. Portanto, eu queria felicitar o Senado, felicitar os senadores que são signatários desse manifesto, inclusive Vossa Excelência, senador Randolfo, é dos signatários, né, e que é um momento importante que devolve um mínimo de tranquilidade a esses povos tão sofridos, né, ao longo da história do nosso país. Senhor presidente, feito esse registro e os agradecimentos a todos aqueles que se empenharam na construção dessa possibilidade política de rechaçar, e a minha expectativa é que, a partir desse posicionamento de 48 senadores dessa casa, com a assinatura de pelo menos 6 líderes de partidos importantes, os grandes partidos foram signatários, o PSDB, o PMDB, o PT, o PSB, o PSOL, praticamente quase todos os partidos aqui de centro-esquerda, né, foram signatários desse manifesto. Portanto, nossos agradecimentos e a convicção de que os senhores deputados vão refletir, né, vão repensar essa proposta e certamente vão refluir dessa ideia de retirar direitos constitucionais desses povos. Mas eu queria, senhor presidente, também falar de um tema que nos preocupa a todos, né? Nesta casa, é tão preocupante que nesta casa funciona, nesse momento, uma comissão parlamentar de inquérito que investiga o assassinato de jovens no Brasil. Essa CPI foi proposta pela senadora Lídice da Mata, que a preside, senadora Lídice da Mata, nossa companheira do Partido Socialista Brasileiro, uma lutadora social com uma história construída na Bahia e no Brasil. O vice-presidente é o senador Paulo Paim, que também tem uma enorme sensibilidade com os temas mais complexos, os temas sociais mais complexos e que aflige segmentos da sociedade brasileira. E o relator é o senador Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, também com uma enorme identidade com os temas sociais. Uma das primeiras ações sugeridas
pela presidente da comissão foi convocar uma reunião com os integrantes da CPI da violência contra a juventude negra, em curso na Câmara dos Deputados, para eventualmente se realizarem ações que mobilizem as duas CPIs e que uma possa contribuir com a outra. Essa CPI foi instalada em um momento em que a sociedade brasileira vive uma crise de completa insegurança em todos os quadrantes do país. O noticiário policial domina todos os veículos de comunicação. A dolorosa realidade brasileira está escancarada no recente relatório divulgado este mês pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O mapa da violência de 2015 trouxe à tona um dos maiores problemas do Brasil, a elevada taxa de mortalidade por disparo de armas de fogo. Segundo o estudo, o número de mortos chegou a 42.416 pessoas em 2002. Eu repito, 42.416 pessoas assassinadas em 2012. Isso significa dizer que o país registra 116 mortes, ou registrou 116 mortes por dia. O trabalho conclui ainda que 94,5% dessas mortes são classificadas como homicídio, uma média de 4 assassinatos por hora. Desde o início da pesquisa, de 1980 até hoje, o número de mortes causadas por arma de fogo aumentou 387%. Quando o recorte se restringe à população jovem, de 15 a 29 anos, o crescimento é ainda maior, 450%, o que compromete o futuro do nosso país. O quadro da perda dos nossos jovens é estarrecedor. Não estamos conseguindo construir um país mais justo, mas sim uma nação com mais mortos que qualquer país em guerra. Essa que é a realidade brasileira. A CPI em curso no Senado tem por obrigação identificar as cidades e regiões onde estão concentrados os maiores índices de violência e de incidência da morte de jovens. Em Salvador, em fevereiro passado, no bairro do Cabula, 12 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram rendidos e executados com vários tiros. Segundo o procedimento investigativo criminal conduzido por um grupo de promotores do Ministério Público Estadual da Bahia, os disparos partiram de policiais militares. A conclusão do Ministério Público Estadual da Bahia contradiz frontalmente a versão da PM baiana, que informou que, naquela noite, seus homens se enfrentaram com cerca de 30 criminosos que preparavam para explodir caixas eletrônicas perto dali. O governo da Bahia definiu como uma ação energética diante do saldo da operação. Pensei este exemplo para mostrar que a necessidade da CPI, pois ela pode dirimir com quem está a verdade, se com o Ministério Público ou a Secretaria de Segurança baiana. A revista Isto É, em sua edição do 20 de maio passado, aponta que, abre aspas, o Brasil possui uma realidade tão ou mais impressionante do que os países que vivem cenários de guerras e conflitos armados. A taxa de mortes por arma de fogo é de 21,9 para cada 100 mil habitantes, a segunda mais alta já registrada, perdendo apenas para a de 2013, de 22,2 mortos por cada 100 mil habitantes. O ranking da Unesco também comparou o índice de mortalidade por armamento em 90 países, no qual o Brasil ocupa a 11ª posição, isso considerando os países em guerra. Dados do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro comprovam esse panorama. De cada 10 homicídios que ocorrem no mundo, um deles é no Brasil, senador. O índice foi alavancado de forma quase exclusiva pelos homicídios que, desde a década de 1980, aumentaram em 556,6%. Outro relatório da ONU, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, coloca um país em sexto lugar do mundo na taxa de homicídios de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos em 2012. Senador concedo uma João parte. Capibaribe. É um prazer.
O pronunciamento de Vossa Excelência é muito oportuno e nós temos a obrigação com a sociedade brasileira de trabalhar nesse assunto com muita dedicação e muita eficiência, porque, infelizmente, hoje, o continente latino-americano é considerado, pelas estatísticas, o mais violento do mundo, e o Brasil está dentro desse contexto. É inadmissível que um país generoso como o Brasil, um país sem conflitos religiosos, né? Um país que fala praticamente a mesma língua, né? Exista um grau de violência tão acentuado. Nós verificamos a todo momento opiniões dos chamados especialistas em segurança pública. Uma pessoa cria uma organização não governamental para tratar desse assunto e se autodenomina especialista em segurança pública. E aí nós temos um conflito muito grande, opiniões as mais diversas sobre o assunto de segurança. Agora mesmo, assistindo o noticiário do que aconteceu no Rio de Janeiro a semana passada, um médico foi assassinado com uma faca. Ele estava simplesmente passeando uma hora de lazer na sua bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas e veio um meliante e não achou suficiente tomar a sua bicicleta, mas por uma violência já banalizada, né, já considerada quase como um hábito, matou o médico, quer dizer, uma pessoa produtiva, uma pessoa que tinha muito serviço ainda a prestar à sociedade brasileira, matou com uma faca. No dia seguinte, fomos também surpreendidos com a notícia de que uma turista chilena também foi atacada, quase que mortalmente, também com um objeto contundente, né, e cortante. E nós tomamos as providências e apresentamos aqui, em primeira mão, no Congresso Nacional, um projeto número 320/2015, em que a gente criminaliza o porte de arma branca, né? Logicamente, está fora dessa punição, desse projeto, a arma que é usada como ferramenta, a peixeira, a faca do açougueiro, né? A faca do artesão, os utensílios cortantes que são utilizados na vida doméstica das nossas residências, a tesoura do cabeleireiro, né? Agora, não pode se admitir que você encontre no centro da cidade, né, um indivíduo com uma faca na cintura e diga que é um objeto de trabalho, porque na realidade não é. Foi uma brecha que os bandidos encontraram agora, considerando a punição da arma de fogo, né, é uma punição, inclusive, com crime inafiançável, e nós colocamos nesse projeto a mesma punição da arma de fogo, porque, segundo os médicos, a faca, em determinada circunstância, é um objeto, uma arma muito mais letal do que a própria arma de fogo, quando, por exemplo, ele ataca o pulmão da pessoa, né? Então, eu apresentei esse projeto e peço o apoio a todos os companheiros aqui, todos os pares, todos os nossos companheiros senadores, para que a gente possa aprovar com urgência. E depois partir para um estudo rápido, eficiente, por que o Brasil está tão violento. Veja a situação de um policial honesto. Um policial honesto, porque tem muitos policiais honestos. Ele arrisca a vida para prender um bandido por um determinado crime. Depois ele arrisca a vida a segunda vez para prender o mesmo bandido pelo mesmo crime. Depois ele arrisca a vida pela quinta vez para prender o mesmo bandido a quinta vez pelo mesmo crime. Então, alguma coisa no país está errada. As leis precisam ser modificadas, mas também precisa ser criada no país uma infraestrutura toda que dê suporte
né, a essa situação da segurança, entre outras coisas, a participação efetiva, que já tem projeto aqui no Senado Federal, a participação efetiva nessa questão do governo federal, porque com a forma como os recursos da receita tributária do país hoje é distribuído, de uma forma que nós podemos considerar injusta, 8% apenas para os municípios, 22% para os estados e 70% para o governo federal. É por isso que nós estamos trabalhando com essa ideia do pacto federativo, para ver se há uma redistribuição dessas responsabilidades todas, mas de uma forma imediata que o governo federal participe de uma forma mais efetiva dessa questão da segurança e deixemos as questões ideológicas, as questões que não são práticas para a sociedade, para discutir o que efetivamente deve ser feito e fazer também um trabalho comparativo. Eu disse aqui outro dia que o Brasil na Copa, quando a Copa do Mundo foi organizada pelo Japão e pela Coreia, o primeiro jogo do Brasil foi numa cidade com 1 milhão de habitantes da Coreia do Sul. E o índice de assassinato naquela cidade era de 1 por ano. Se fosse uma cidade brasileira, considerando a média de crime que se comete aqui por cada 100 mil habitantes, nós teríamos um índice, ou seria um número absoluto de 320 assassinatos contra 1. Então, nós deveríamos, por exemplo, ver esse exemplo, por que está acontecendo uma criminalidade tão baixa na Coreia do Sul ou em qualquer outro país do mundo, para que possamos copiar as melhores práticas, né, independente de ideologia política, para que possamos dar tranquilidade, bem-estar à nossa população, que as nossas famílias estão assombradas, as pessoas, quando os seus filhos saem para um passeio à noite, uma festa, um cinema, todos os pais hoje ficam preocupados com a segurança dos seus filhos. Hoje, quando as nossas esposas saem para o supermercado para fazer compra ou vai para o shopping center, nós também ficamos preocupados, porque a insegurança no Brasil está banalizada, né? Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência, senador João Capibaribe, por esse assunto tão momentoso e tão importante e tão urgente para a sociedade brasileira. Muito obrigado, senador. Eu gostaria de comentar rapidamente algumas afirmações de Vossa Excelência, entre outras, sobre a questão do projeto que incide sobre a arma branca. Veja só, desses dados que nos apresentam nesse momento, nós tivemos a sorte de aprovar o Estatuto do Desarmamento e a lei que regulou o comércio de armas e instituiu requisitos mínimos para a compra, maior controle sobre a venda de munições e estabeleceu a proibição do porte para civis nas ruas. Olha, esse estatuto nos economizou 160 mil vidas desde que ele foi promulgado, e dessas 160 mil vidas, 113 mil são jovens que continuam aí, né, usufruindo de suas vidas. Então, uma decisão como essa, e pasme, vejam só, tramita na Câmara um projeto de lei para permitir o uso generalizado de armas de fogo. Nós estamos aqui, enquanto o Senado se preocupa em propor e sugerir normas capazes de reduzir a violência, a Câmara caminha na direção contrária. Acabar com o Estatuto do Desarmamento, inclusive permitindo que cada cidadão possa deter até 7 armas de fogo. Imagine nós aqui, entrando no Senado, cada um com uma arma na cintura. É voltar ao Velho Oeste. Então, nós estamos vivendo uma situação delicada. A Câmara propõe a redução da maioridade penal. A esposa do médico vilmente assassinado
Logo depois, ela se manifestou contrário à redução da maioridade penal, porque ela não quer vingança, ela quer justiça. A sociedade clama de forma emocional porque não há... Veja só, quando você propõe a redução do Estatuto do Desarmamento, você está desviando o foco, desviando a atenção, né, para que não haja solução para o país. Como é que nós podemos conviver com índices alarmantes de violência e a União, o governo federal, não se mobiliza, senador? Delegou para os estados a segurança pública, mas a União tem dever e tem obrigação com a nação, com cada cidadão e com cada cidadã. A presidente Dilma tem que acenar com a construção de uma política nacional de segurança pública. Não é possível um país com fronteira com 12 países. Com a dimensão do Brasil, cada estado tem a sua própria política de segurança pública e não tem exatamente esse guarda-chuva da União para unificar, para integrar, agir de forma ordenada, orgânica, para garantir a segurança do cidadão. Essa é a questão. Quando Vossa Excelência coloca dos riscos que o policial passa para prende 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma pessoa e ele é solto em seguida, não é? Nós temos um problema sério com o nosso judiciário. O judiciário brasileiro, eles reclamam que é as leis. Eu não sei se são as leis que eles faltam. Mas, primeiro, não pune o andar de cima da criminalidade. Não pune a corrupção. Lá no meu estado, senador, o ano passado, nas eleições de 2010, os mais votados foram aqueles que passaram uma temporada na prisão. Agora, veja, o governador eleito passou uma temporada na prisão, na cadeia. O deputado federal mais votado também é deputado estadual. Ou seja, esse é o exemplo que mostra que o crime compensa. E cadê o judiciário que não os julgou? Porque, para a sociedade, eles terminam virando vítima. Em vez de criminosos, em vez de ladrões do dinheiro público, eles terminam virando vítimas do judiciário. Vítima dos adversários, na verdade, porque o judiciário não os pune. Essa omissão é gravíssima. Se isso acontece com a de cima, isso se generaliza em toda a cadeia jurídica do país. Infelizmente, nós temos esse dado. E nós temos também um problema político, né? A falta de uma construção ampla, nacional, de um comando nacional para a segurança pública. Chama-se para cá, para o federal, reúne todos aqueles que têm implicação direta com a segurança do cidadão e se constrói uma política. Eu mesmo tenho aqui tramitando na casa uma proposta de emenda constitucional criando o orçamento, porque sem orçamento não tem política, presidente. Se você pode ter belas ideias, você pode ter um projeto maravilhoso, mas se não tiver dinheiro, nada acontece. Então, a PEC 24, ela propõe a criação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Segurança Pública, cujo recurso será arrecadado pela União e transferido aos estados, será uma espécie de Fundeb de SUS da segurança pública. A segurança pública é o tripé das políticas sociais. Nós temos política social, nós podemos ter críticas duras à educação e à saúde, mas existe política. O que nós precisamos é melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a qualidade da educação. Mas nós não podemos negar que o Brasil tem uma política de saúde, uma política de segurança pública com muitas falhas, mas existe. Na segurança pública não existe política nacional de segurança pública e eu conclamo aqui a presidente Dilma que tome a iniciativa. Mostre para a nação que está interessada em dar uma solução para essa questão. Portanto, pois não, senador. Senador João Capibaribe, Vossa Excelência falou na urgência das medidas e nós temos o exemplo quando o Brasil começou a surgir no país o consumo de crack.
Então, era exatamente naquele momento que o governo brasileiro deveria ter adotado uma política de combate ao uso do crack no país. E isso aí se transformou na principal instrumento de violência do país, porque o crack hoje saiu das grandes cidades brasileiras e ela está alastrado em todas as cidades do nosso país e hoje é atribuído ao crack, né, ao uso intensivo do crack, o aumento da nossa violência. E foi por isso, em função dessas ações urgentes e no início do processo, que eu apresentei esse projeto de criminalização da arma branca, porque a moda surgiu agora. Em uma semana no Rio de Janeiro foram divulgados nove eventos violentos, né, com arma branca. Então, eu achei que era prudente a gente já começar a debelar essa questão no início, né, porque isso é moda. Se a gente não conter essa moda no Rio de Janeiro, ela vai para as outras cidades e daqui a pouco vai estar também sendo um processo usual em todas as cidades brasileiras. Era isso que eu queria acrescentar ao vosso pronunciamento, senador. Vossa Excelência poderia solicitar aos líderes que agilizasse a tramitação dessa urgência, essa tramitação, podemos discutir isso. Mas, para finalizar, senhor presidente, o estudo da ONU revela que, em 2012, as armas de fogo, você vê o seguinte, a discriminação no Brasil, a segregação, a discriminação, o preconceito que leva à discriminação, que termina levando à violência. Esses dados mostram claramente isso. A ONU revela que, em 2012, as armas de fogo mataram 10.632 brancos e 28.946 negros. Ou seja, morreram 142% mais negros. E a idade crítica das vítimas é 19 anos. Por último, espero que a CPI, comandada pela minha colega do PSB, Lídice da Mata, consiga desenvolver um plano de redução de homicídios, com diagnóstico de cada região para diminuir fatores de risco e aumentar fatores de proteção. Alguns estudiosos, para finalizar, afirmam que o crescimento da taxa de mortalidade por arma de fogo está relacionado à baixa qualidade do ensino, à baixa renda e o acelerado crescimento demográfico. A minha preocupação, finalmente, é que essas taxas elevadas possam comprometer o futuro, possam estar comprometendo essa geração do presente e certamente vão comprometer o futuro do nosso desenvolvimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.